Eu gostaria de falar hoje sobre oração. E nós, ouvindo várias vezes sobre a oração, ouvimos falar da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, que sempre é invocada como sendo uma oração. Os discípulos de Jesus estavam preocupados em como eles deveriam orar, visto que eles viam outros grupos orando, como os discípulos de João. Então eles aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar como convém. Jesus então disse: Não sejais como os hipócritas, escribas e fariseus, mas tu, quando entrares no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É interessante quando a gente observa esses termos que Jesus estava colocando em questão com seus discípulos, porque muitos homens, chamados ali de hipócritas, tinham o costume de orar repetidas vezes, usando as mesmas palavras o tempo todo, como se fosse um mantra, para que eles pudessem ser ouvidos. E Jesus falava sobre a esmola, sobre a forma como eles participavam no templo, aquela intenção de demonstrar poder, de demonstrar capacidade, força financeira. E quando nós observamos isto, Jesus estava colocando diante deles a necessidade de uma oração objetiva. Tu, quando orares, ele disse assim: entrai no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E ele começa, então, a passar ali uma receita de como deveria ser a oração. E nós, a maioria dos cristãos, quem sabe todos no mundo inteiro, tomaram esta parte como sendo uma oração. E Jesus estava dando uma fórmula, uma receita de oração. Quando orardes, orareis assim. O primeiro ponto de uma oração é reconhecer que nós temos um Pai que está no céu e que nós somos totalmente dependentes dele. Especificamente dependente dele em tudo. A oração ela pode ser entendida, então, como uma transcendência de valor, porque ela vai muito além das palavras ou rituais, conectando o humano ao divino, em um nível profundo, transformador. Esse ato de orar não é apenas um comportamento religioso,
não é apenas um costume, não é um mero costume, mas é uma experiência que eleva a nossa alma e dá sentido à nossa existência. Observamos que a neurociência explica sobre a oração e afirma que quando nós estamos orando, nós estamos ativando áreas do nosso lóbulo central que vão crescer, que vão se agitar. Digamos que dá uma reativada nos neurônios para que possamos então compreender. Você já deve ter observado muitas vezes que na oração a gente lembra de muitas coisas que nem estava pensando quando partiu para o momento da oração. Mas como deve ser a oração? Sozinha? Deve ser uma oração coletiva? Ou tem que ser sozinha? Ou tem que ser uma oração coletiva? Queridos, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que podemos sim orar sozinhos. Podemos também orar coletivamente. Se há uma sugestão do líder da igreja para que façamos oração conjunta, devemos nos reunir para orar. Eu quero crer que os discípulos, quando estavam aguardando a tão esperada promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo, eles estavam orando, buscando a Deus, para que pudesse ser realizado aquele fato o mais breve possível. Todas as reuniões dos discípulos, todas as reuniões dos apóstolos, certamente eram reuniões de oração. Pois bem, mediante a isso, nós vamos compreender que a oração ela nos conecta diretamente com Deus. Algumas pessoas até dizem que nem precisa orar, porque Deus já sabe tudo que a gente precisa. Não é dessa forma. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que a Bíblia nos orienta. E nós vamos então analisar, dentro desses termos, compreendendo qual é o verdadeiro propósito, qual é o verdadeiro sentido, qual é a verdadeira necessidade que nós temos de oração. A oração, nós afirmamos categoricamente que é algo que atinge diretamente o coração de Deus e que faz com que nós, homens, sejamos abençoados. Mais abençoados por Deus, nós apresentamos diante dele as nossas queixas, as nossas fragilidades, as nossas necessidades e apresentamos também a necessidade de outros que precisam receber uma força no momento de oração. Há muitas pessoas que passam por momentos de lutas e momentos de extrema dificuldade e que não conseguem encontrar força especificamente para orar. E aí as pessoas pedem, orem por mim. E a gente tem, então, o prazer, o dever de apresentar essas pessoas diante de Deus. O que há de errado em pedir que alguém nos ajude em oração? Nada. O apóstolo Paulo, quando ele estava ministrando aos Colossenses, aos Filipenses, aos Éfesos, ele sempre pedia que se fizessem oração por ele e por todos os outros discípulos, apóstolos, irmãos, que também, assim como ele, precisava da oração. Então, veja bem, quando nós falamos sobre essa questão do propósito de oração, sobre o desejo de orar, sobre a necessidade de orar, a oração ela pode ser e deve ser tanto individual quanto coletiva. Mas quando orarmos, a Bíblia nos orienta a não usarmos de vãs repetições. Não é necessário ficarmos, então, repetindo e repetindo e repetindo para que sejamos ouvidos. Às vezes, quando nós estamos falando
com os amigos, quando nós estamos falando com os irmãos sobre alguma coisa, sobre alguma necessidade, a gente até repete várias vezes a palavra para que sejamos ouvidos. O homem tem a fraqueza de esquecer as coisas. Deus não. Ele ouve a primeira palavra sua e ele já programa, ele já faz para você o caminho para que você possa ser abençoado. Então, a oração é algo que transcende ao mundo natural humano e nos eleva ao mundo espiritual, ao mundo em que nós temos uma plena comunhão com Deus. Em primeiro lugar, nós vamos observar que a oração é uma maneira exata e mais precisa de conexão com aquilo que é infinito. O finito, que é o homem, conecta ao Deus Todo-Poderoso, que é infinito. E a oração nos permite ultrapassar os limites da materialidade e acessar o transcendental, que é Deus, ou seja, aquilo que está além do que é visível ou tangível. Nós então entramos em um mundo totalmente diferente do nosso, onde não há variação, onde não há dúvida, onde Deus estará agindo ao nosso favor. A oração também é uma forma de elevação do eu. Orar nos coloca em um estado de humildade e de reconhecimento de que há algo muito maior que nós mesmos. É o momento em que nós estamos reconhecendo que Deus está acima de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós somos. Então é um momento em que nós estamos reconhecendo a superioridade divina e estamos nos elevando a um campo onde nós nos encontramos com Ele e nós então nos colocamos ao lado, espiritualmente falando, para que Ele possa ouvir as nossas necessidades. A oração também tem um valor intrínseco, um valor imensurável, que ela tem um sentido espiritual. A oração não é apenas um pedido ou um agradecimento. Ela reflete valores profundos em nossa vida, como a fé, como nós cremos em Deus, como nós confiamos que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Ela também nos coloca diante de algo sobrenatural, que é o amor. Quando nós demonstramos o nosso amor a Deus, o nosso amor a tudo aquilo que nos cerca e que nós devemos preservar, a esperança e a confiança. Tudo isso está abordado em nós e intrinsecamente ligado quando nós estamos no momento da oração. A oração também nos coloca num ato de reflexão. É um momento em que nós podemos até rever tudo aquilo que nós fizemos de maneira correta, de maneira errada, porque nós erramos todos os dias. Nós fracassamos todos os dias, mas também nós evoluímos todos os dias e aprendemos todos os dias. Então, quando nós oramos, o principal objetivo da oração é, acima de tudo, nos colocar em conexão com a nossa sinceridade, abrir o nosso coração diante de Deus. Não adianta queremos ocultar alguma coisa, não adianta queremos minimizar algum ato impensado, alguma fraqueza, algum problema, algum pecado, não. O Senhor conhece o nosso coração e sabe até onde ou quando nós erramos. A oração também ela nos leva a uma transformação pessoal. É uma renovação da nossa mente, do nosso espírito. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos buscar uma renovação e não nos conformar, quando nós estamos orando, nós estamos inconformados com situações, inconformados com questões que têm nos deixado entristecidos, aborrecidos, chateados, e que têm dificultado às vezes a nossa caminhada. Ou estamos também agradecidos por tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida e a nosso favor. Então, quando nós oramos,
frequentemente nós experimentamos paz de espírito, força, clareza, que transcende a todas as nossas preocupações imediatas. É por isso que, certa vez, um homem sábio disse que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Quando nós oramos, nós nos tornamos fortes, porque nós estamos nos candidatando a ser abençoados por Deus, fortes candidatos a receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, e além, porque Ele é poderoso para nos dar muito além daquilo que pedimos e pensamos. Então, esta oração renova a nossa mente, renova o nosso espírito, renova nossas forças e faz, então, tornar assim o que esse autor da frase disse, a fraqueza de Deus é porque a Bíblia diz que Ele se compadece e dá a todos aqueles que pedem, tudo aquilo que pedimos de acordo com as nossas necessidades, centrados na sua vontade. Por isso, na oração, está dizendo também, seja feita a sua vontade, na terra como é feito também no céu. A oração também ela tem a capacidade de nos trazer a construção de caráter. Ela nos orienta em atitudes, decisões, baseadas nos valores superiores que nós temos, como bondade, perdão, generosidade. Deus se atém às nossas necessidades devido às suas muitas misericórdias, e não por aquilo que nós merecemos. Nós não vamos receber na oração aquilo que nós merecemos, entre aspas, porque literalmente falando, podemos afirmar que nós não merecemos nada, e que tudo que nos é concedido é pela graça, pela misericórdia de Deus. Também, queridos, a oração ela nos coloca em um momento de relação com o outro, com o sobrenatural, com o humano. Quando nós estamos na oração, quantas vezes a gente lembra de pessoas que estão carentes, necessitados, enfraquecidos, com dificuldades de orar? Aquelas que nos pediram oração há algum tempo atrás, ou mesmo até no dia, ou por uma mensagem de rede social. Então é momento de solidariedade, de comunhão. Nós não vamos orar apenas por nós, apenas pelos nossos interesses, mas vamos orar também por aqueles que pedem, aqueles que insistem pela nossa oração. A oração pelos outros é um gesto tão maravilhoso, tão altruísta, que ela transcende ao nosso ego e promove valores como empatia e amor ao próximo. Lembramos das necessidades daqueles que nos pediram oração e quando é algo que nós não podemos fazer por ele, nós então apresentamos diante do trono da graça daquele que pode fazer todas as coisas realizarem. Então é um momento de plena comunhão com o nosso próximo, ainda que ele não esteja próximo. Por isso a Bíblia nos orienta a orar uns pelos outros. E é interessante que a Bíblia nos fala que na oração uns pelos outros, nós cobrimos multidões de pecado. Nós destruímos o pecado quando oramos uns pelos outros. Também a nossa oração nos leva à relação do outro buscando por justiça e paz. Quando nós achamos que estamos sendo injustiçados ou que alguém está sendo injustiçado nessa situação ou naquela outra situação, então muitas orações expressam um desejo por um mundo melhor, por um valor que transcende interesses individuais. Vamos a um exemplo, nós nunca fomos a países como Ucrânia, como Israel, muitos de nós nunca fomos lá, não fomos a Gaza, não conhecemos diretamente aqueles homens envolvidos nas guerras, e muitas vezes quando nós vamos orar, nós lembramos, Senhor, proteja aquele povo, livra-os da guerra, faz cessar a guerra, traz a paz sobre aquele povo. Então é um momento de altruísmo, buscando justiça e paz. Então nós nos entregamos à oração como um diálogo. A oração, queridos, não é como um monólogo.
Nesta conversa que nós estamos tendo aqui agora, através da rede social, através desta mensagem, é um monólogo, eu estou falando com você. Se torna um diálogo quando você deixa aqui uma mensagem e posteriormente, após a live, a gente responde ou qualquer coisa nesse sentido, aí se torna um diálogo. Mas quando nós estamos ministrando uma palavra, como essa palavra a respeito da oração, é um monólogo. Mas quando você está falando com Deus, é um diálogo, é uma perfeita ligação do humano com o divino, daquilo que é visível, palpável, passageiro, humano, carnal, com aquilo que é superior, que é transcendental, que é o Senhor nosso Deus. Então, queridos, quando nós oramos, quando você ora, tentando agradar ou parecer mais agradável a alguém ou a alguma coisa, você passa por dificuldade. Porque nós não oramos para agradar alguém, nós oramos para sermos ouvidos por Deus, entendidos diante daquilo que nós estamos vendo como necessidade. A palavra de Deus nos traz à luz esse momento de oração, esse momento de plena comunhão com Ele, e nós, então, nos ligamos a Ele. E quando você ora tentando agradar alguém, ou parecer mais espiritual que alguém, aí corre o risco de mandar informação equivocada, errada, marcada por sua cosmovisão. Não é o propósito daquilo que o Senhor tem para nós através da oração. Então aí está o segredo de quando nós estamos falando sobre essa oração. Quando você se coloca diante de Deus, você se coloca como alguém que precisa ouvir a voz de Deus e como alguém que está atento à voz de Deus. Então nós oramos buscando uma comunhão perfeita com Deus, o nosso Criador. Interessante nós observarmos então que, a despeito da dificuldade, portanto, de toda desse momento de oração, desse momento de busca de Deus, de nos colocarmos diante de Deus, colocando diante dele todas as nossas necessidades, então a gente também entende que a nossa racionalidade humana está sendo colocada aí à prova, né, com o nosso Criador. Portanto, quando a gente tenta pensar em oração de maneira racional, lógica, humana, de fato, a oração não faz sentido. A oração é o momento de demonstrarmos o quanto somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Quando não nos dedicamos à oração, parece demonstrar que não dependemos de Deus e nem de ninguém. Nós somos tão superiores que não faz necessário, né, nós orarmos. Aí nós encontramos um gravíssimo problema, porque nós somos dependentes de Deus em tudo. Nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida, independente da nossa situação social, financeira, política, de qualquer situação, dependemos de Deus em tudo na nossa vida. A oração, então, é o momento de abrir o nosso coração diante de Deus. Se você vai a uma empresa, por exemplo, para conseguir um emprego, você precisa ser o mais sincero possível, totalmente sincero. Geralmente, o seu currículo já fala por si, como você realmente é, sua formação acadêmica, sua capacitação profissional para a função. Não adianta na oratória organizada para falar especificamente com seu entrevistador. Deve ser, então, simples e objetivo. Ele já sabe o que você vai dizer, está escrito no seu currículo pessoal. Na oração, é bastante, então, falar com sinceridade de coração e comprometimento com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando com algo que é infinitamente superior a tudo quanto nós vivenciamos aqui. Diz a história que certa vez Billy Graham estava orando
e chegou na casa dele o presidente dos Estados Unidos. Ele era conselheiro dos presidentes, vários presidentes dos Estados Unidos. E a esposa dele então foi até o quarto e disse: meu bem, o presidente está te chamando lá fora. Ele disse então: querida, vai e diga ao presidente que eu estou falando com alguém que é muito superior a nós. Estou falando com meu pai. E no momento eu não posso atendê-lo. E tão logo terminar a oração, poderei então atender. E ela voltou e disse ao presidente, e o presidente louvou a Deus por aquela atitude, sabendo, reconhecendo também que, apesar de ser o presidente de uma das nações mais poderosas do mundo, ele compreendia que o homem de Deus estava correto, estava certo na sua atitude. Então nós compreendemos que é suficiente nós tirarmos tudo o que nós temos de racionalidade humana quando nos dedicamos à oração. A oração, ela tem finalidade de ser um exercício na vida cristã. Exercício de dependência, de reconhecimento de nossa limitação e fragilidade. Quando você quer tomar um novo rumo na sua vida, praticar coisas que não eram cotidianas, buscar alguma coisa que seja mais eficaz, mais eficiente, buscar, quem sabe, uma melhor condição de vida, por exemplo. Os atletas, quando se preparam para uma batalha, veja, por exemplo, lutadores, né, quando eles vão participar de um evento de luta, eles se dedicam tanto a tratar o seu corpo, a melhorar a sua condição física, fisiológica, ele alimenta de maneira diferente, ele pratica atividades físicas diferentes, ele busca algo diferente para aquele momento em que vai acontecer. Às vezes nós já vimos lutas aí, por exemplo, que duraram 15 segundos, 30 segundos e logo o outro lutador foi nocauteado, mas ele preparou meses, semanas, dias, afinco para aquela batalha. Assim também, a oração é a prática de um exercício. Por isso é que a Bíblia nos orienta que nós devemos orar todos os dias. E o Senhor Jesus disse assim, numa das fórmulas, né, que nós precisamos usar para a oração, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã nós oramos de novo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não vamos orar pedindo: Deus me dê hoje, me dê segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Nós vamos orar hoje, vamos orar amanhã, vamos orar depois, vamos buscar a Deus dia após dia para alcançarmos as nossas necessidades e termos os problemas solucionados. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus desta maneira, Deus, na sua vontade, no seu poder, na sua graça, ele muitas vezes quer mudar essa situação. E de maneira extraordinária, através de uma simples oração, isso pode acontecer. Mas a coisa mais significativa que vamos descobrir é que a oração, na verdade, tem um propósito muito maior, de mudar a gente, mudar a pessoa que ora, mudar o mundo ao seu redor, mudar situações e circunstâncias e prover as necessidades daqueles que estão orando. Então, eu queria dizer que a gente vê no ensinamento de Jesus sobre a oração ensinada lá na receita do Pai Nosso, quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 6, ele começa dizendo que nós não devemos ser hipócritas. Temos que ser, então, sinceros. Hipócrita é aquele que age de uma maneira e fala de outra maneira. Ou seja, ele ensina uma forma e vive de outra. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar de pé nos templos, orando, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, pois é seguro que eles já receberam a sua recompensa. Então, quando a pessoa vai, bate no peito e diz que aquilo e aquilo outro, que faz isso, que faz aquilo, o Senhor já conhece a sua vida, não tem essa necessidade, não precisa que os outros fiquem sabendo o que é que você faz ou deixa de fazer.
Mas a orientação é quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, você e ele só. A oração em conjunto, no templo, geralmente ela é uma oração sugestionada, programada. E ali, às vezes, você não está a sós com Deus realmente. Porém, podemos ficar a sós com Deus, mesmo quando estamos em local repleto de pessoas. E claro que não queremos menosprezar ou diminuir o poder da oração comunitária, da oração congregacional, da oração coletiva. A oração congregacional também mostra a nossa perfeita comunhão com os irmãos, a nossa plena comunhão com Deus. E é sobremodo importante, até mesmo dentro da congregação, no meio de 100, 200 ou até milhares de pessoas, podemos sim ficar a sós com Deus. Agora, não é incomum você chegar em uma congregação em momento de oração e ouvir muito mais gritarias do que propriamente a oração. Parece que um quer suplantar o outro na tonalidade da voz, naquilo que está pedindo, talvez quer que seu pedido saia primeiro. É como quando você chega a uma pizzaria e grita com o garçom que está conversando com alguém da mesa ao lado para que ele te atenda como se você tivesse todo o direito de prioridade. Podemos estar a sós com Deus, podemos orar em voz alta, em voz baixa, em silêncio, somente com Deus, orando em espírito, buscando o Espírito Santo de Deus. E nós seremos também, da mesma forma, ouvidos. Então, eu não estou falando que a oração não pode ser em voz audível, ou até mesmo muito alta. Qualquer forma de oração será ouvida por Deus. Porém, ele nos orienta à segurança da oração com sinceridade, e não como os hipócritas que batem no peito e se esbaldam em elogiar as suas vidas, as suas atitudes, a esmola que deu ao pobre. Não é assim que Deus quer que a gente faça. Eu não vou pedir a Deus que me dê prosperidade financeira porque eu levei uma cesta básica a uma família carente. Eu não vou pedir a Deus que abençoe o meu carro porque eu dei uma carona para quem estava a pé em uma estrada difícil. Eu não vou pedir a Deus nada por aquilo que eu fiz, eu vou pedir a Deus por aquilo que eu preciso. Então, é interessante que para a oração não existe códigos eternos, códigos secretos, em que a pessoa ora e que as pessoas acabam avaliando como um lugar ou um ambiente onde as pessoas são mais ou menos espirituais ou mais ou menos religiosos. De forma alguma, você pode ou deve orar se achando ou se colocando mais espiritual ou mais religioso que alguém. É mais ou menos como uma sala onde todo mundo facilmente pega um resfriado e contamina todo o ambiente. Nós sabemos que se houver uma pessoa gripada em um ambiente, se for uma gripe viral e ele espirrar ou ele tossir, até mesmo conversando, ele pode transmitir, ele pode contaminar ali o ambiente. Não é assim a oração. Porém, a oração ela é como uma forma de contagiar as pessoas, de buscar, de fazer as pessoas também buscarem a Deus ali no momento, na sua necessidade, na aflição da sua oração. Porém, a oração pode, então, contagiar e não contaminar as pessoas. Vai levar as outras pessoas também a orar. Se você chega a um ambiente onde todos estão em silêncio, por mais que lá fora você estivesse agitado e conversando, naquele ambiente você vai também, de igual modo, fazer silêncio. Se você chega num ambiente, por exemplo, onde as pessoas estão orando, sintomaticamente ou automaticamente você vai ali dobrar os seus joelhos e vai também orar ao Senhor. Se todos estão assentados, talvez você vá orar sentado. Se todos estão de pé, talvez você vá orar de pé. Mas qual é a forma de oração, então? É sentado? É de pé? É deitado? Querido, o que importa, na verdade, é falar com Deus. É render-se totalmente a Deus. Então, nós temos que entender isso. A adoração pode, então, contagiar as pessoas e levar as outras pessoas a adorar a Deus.
podemos e devemos orar em qualquer lugar, em todo tempo e lugar. O apóstolo nos orienta que nós devemos orar em todo o tempo, em toda e qualquer situação, com toda a oração e súplica, orando até mesmo por todos os outros que nós conhecemos, que ali ele chama de santos, né? Aqueles que servem ao Senhor, separados por Deus, para adorar a Deus. Não é o santo da imagem, não é o santo da parede. Aqueles servos do Senhor que nós conhecemos e que estão ali adorando a Deus e precisam também das nossas orações. Então, nós entendemos que temos que parar de bancar o santinho, parar de fazer cara de crente, de super crente, parar de mostrar ser uma pessoa que parece mais espiritual que os outros, para que os outros possam ver e mostrar que nós somos uma pessoa normal, que cometemos os mesmos erros, que temos as mesmas necessidades, passamos pelas mesmas lutas, provações e privacidades. Porque o que nós precisamos entender é que as pessoas, na época de Jesus, aprenderam que a oração deve ser sincera, como a oração de uma criança. A oração, ela precisa buscar essa autenticidade, pois Jesus prossegue dizendo uma coisa muito importante. Ele diz no versículo 7, quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de vocês, do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Ou seja, Jesus está nos dizendo que existe um jeito complicado na tradição religiosa dos judeus, que ao invés de fazer uma oração pensando nos outros, fazem orações como o meu, minha, nunca como o nosso, sendo que a oração sempre se inicia de uma forma simples, poderosa, reconhecendo que Deus é Pai de todos, não apenas de mim mesmo. Então, os pagãos também, eles tinham outro jeito de buscar a relação com a divindade, que é muito complicado. O que eles fazem? Eles repetem o negócio o tempo todo como uma espécie de fórmula mágica, como se Deus não estivesse ouvindo. Eu não sei se você já pôde observar alguns vídeos de oração de pessoas de outras religiões, aqui não quero citar nomes, nada, mas eles ficam repetindo o mesmo movimento, a mesma palavra o tempo todo, como se fosse um mantra, que repetindo muitas vezes aquilo ali, Deus vai ouvir então a oração. Queridos, quando Daniel estava orando, ele também pensou em um certo momento que talvez ele não estivesse sendo ouvido. Mas Deus então disse a ele que desde o primeiro momento da sua oração, ele já tinha ouvido. E passaram-se 21 dias de oração com Daniel. E Deus falou assim, eu te ouvi no primeiro instante da sua oração. Quando você dobra os seus joelhos e pronuncia o nome de Deus, Pai, aqui estou buscando ao Senhor em oração, ele já começa a ouvir a sua oração. Ele já sabe até mesmo o que você vai pedir, mas ele fica ali esperando para que você o peça. Assim como o filho que chega perto do pai e talvez ele quer o carro emprestado para sair com os amigos, ele chega, pai, você sabe que eu te amo, te respeito muito, gosto muito do Senhor, e começa a tecer ali elogios. Por isso Jesus disse, então, da mesma forma, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, mas Deus já sabe o que a gente quer, ele já sabe a forma como a gente vai pedir. E aí quando o filho chega e fala assim para o pai fala assim, eu já sei o que você está querendo, você está querendo ir aonde com o meu carro? Então toma aqui a chave, pode ir. Também o pai sabe se pode fazer isso ou se não pode. Se não puder, ele vai dizer, olha, não adianta querer me adoçar, eu não vou fazer a sua vontade porque você não pode. Então como é que funciona? Tem muita gente que faz como na bruxaria, na feitiçaria, que funciona da seguinte maneira, acredita que existem forças ocultas no universo, que essas forças ocultas precisam ser descobertas e os segredos precisam ser desvendados, e é como se fosse uma espécie de energia ou um mantra que precisa ser deslocado de um mundo espiritual, transcendental, e quando a gente descobre o segredo, a gente tem o poder. Aí você vai dizer, eu tenho a força. E você diz a forma certa ou a fórmula correta, abracadabra.
e etc. É quando você diz, então, a fórmula mágica e a coisa acontece. Não é assim na oração. Deus tem um propósito de nos atender em todas as nossas necessidades a partir da nossa simplicidade. E aí, como eles desvendam todos aqueles mantras, né, todas aquelas palavras, para eles parece que a coisa acontece no mundo pagão, e a oração é uma manipulação do desejo do indivíduo sobre um mundo místico para fazer a sua vontade. Por isso, a relação dos que conhecem a Deus com a oração, ela sempre fica repetindo um monte de coisa até achar a frase certa para ver se faz a coisa acontecer. Então, muitos cristãos estão fazendo como na bruxaria, no espiritismo, em todas essas mandingas, né? Criando rituais de oração, misticamente falando, para poder criar um mantra para que seja ouvido. Porém, eles não conhecem Deus com oração, ao ficar repetindo essas palavras. Eu acho que no nosso meio evangélico, onde as pessoas de alguma maneira têm segredos, têm buscado segredos de fazer Deus funcionar. Algumas pessoas têm buscado estratégicas práticas, funcionais. A gente precisa achar a fórmula correta para a conversão, a convicção, usando o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica. A criança, quando ela ora, tem uma perfeição muito grande, e por isso a gente pode retornar lá onde Jesus disse que aquele que não se fizer como criança não poderá entrar no reino dos céus. A criança, quando ela vai orar pela refeição, por exemplo, você pode observar. Ela agradece por tudo e até menciona o que não gosta. Papai do céu, eu te agradeço pelo alimento que vamos comer, pelo arroz, pelo feijão, pela carne, até mesmo, papai do céu, pela beterraba que eu não gosto, mas a minha mãe disse que eu tenho que comer porque faz bem à minha saúde. Assim, a simplicidade da oração de uma criança. A oração não é para o momento de capacitação, de fazer cara de quem fica enjoado, fazer cara de triste, de quebrantado, de santo. A oração não é o momento de você parecer que é, porque Deus já conhece o seu coração. A oração, então, é algo que quebra todo o nosso egoísmo, destrói a nossa carne, a nossa vida humana e nos leva a um mundo de uma vida totalmente espiritual. E é exatamente necessário a gente entender que a nossa prática religiosa, de alguma maneira, ela vai nos aproximar de Deus, mas jamais ela vai nos conduzir a um status diante de pessoas ou diante de Deus e botar uma azeitona a mais na nossa empadinha, pensando que nisso acho que vale a pena a gente fazer um levantamento. O que a gente faz de espiritualidade de oração, a gente coloca na vitrine. É tão fácil falar e mostrar aos outros como somos, sem ao menos ser. Para ser espiritual, não precisamos mostrar aos outros como somos, pois somos conhecidos de todos no ambiente em que estamos e ainda mais por Deus, que vê até mesmo o oculto, que para nós é invisível ou inimaginável. O que o apóstolo Paulo então fala aos Colossenses? Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Ou seja, eu preciso ter a palavra inteligível para transmitir àqueles algozes que estão me maltratando e que desejam tirar a minha vida, que eu tenha sabedoria para falar na hora certa. Para aqueles que ainda não conheceram a Cristo, o verdadeiro Cristo do Evangelho, para que eles possam conhecer através das minhas palavras o Cristo do Evangelho, aquele que salva, que cura, que liberta.
Era o pedido de Paulo aos Colossenses. E ele depois, então, fala também aos Efésios. No capítulo 6, versículos 18 até o 20, ele vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar diante dele livremente, como me convém falar. Aí nós vamos então entender o que a Bíblia nos orienta. Estejamos atentos. A Bíblia nos orienta a perseverar em oração por todos os santos, todos aqueles que se converteram, foram separados, chamados para o Senhor. E aí ele prossegue dizendo: orem também por mim, orem para que eu fale com coragem. Esta frase é uma frase estranha de entender. Um cara totalmente capacitado, gabaritado, conhecedor de letras, é um cara dos mais estudados da sua época, pedindo que as pessoas orassem para que ele tivesse sabedoria na hora de falar, que Deus colocasse na boca dele a palavra certa. E hoje, às vezes, nós temos pessoas tão soberbas que elas nem ao menos aceitam receber uma oração. Certa vez, na década de 90, um amigo, pastor, ele encontrou com um amigo, com um irmão da igreja, um irmão em Cristo. O irmão chegou para ele e disse assim: Deus te abençoe. E ele então virou para ele e disse assim: quem é você para dizer Deus me abençoe? Eu que sou o pastor, eu é que sou abençoador, eu é que abençoo você. Quanta soberba, né? Quanto orgulho. Não vale a pena nem dizer que esse pastor depois caiu e teve uma dificuldade muito grande na vida e hoje nem pastoreia mais igreja nenhuma. Então, o apóstolo Paulo nos orienta a orar no Espírito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que seria, então, esta oração no Espírito? Como assim orar em Espírito? Parece que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a gente vai orar, mas a oração que tem a ver com Deus é uma oração que acontece na esfera do mundo espiritual, na esfera de onde o Espírito Santo de Deus pode atuar, onde ele pode agir, onde ele vai ouvir as nossas orações, e a Bíblia diz que muitas vezes nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chora, ele geme por nós. Ele leva a nossa oração diante de Deus, transformando-a da maneira como ela deveria ser. Muitas vezes nós não oramos da forma como convém orar. Por isso que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Então, oração não precisa ser algo metódico, não precisa ser algo programado. Nós precisamos de entender que não precisa ser algo que nós vamos questionar ou indagar a Deus o porquê de não ter feito isso ou aquilo. Porém, existe sempre, e eu sei que um monte de pessoas já experimentaram isso, e também apenas usam a oração ou os mantras de oração como amuleto, né? Pessoas que ficam repetindo várias vezes: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você já mencionou uma frase em nome de Jesus, ela já foi anotada. O Senhor já ouviu. Ele já sabe que é no nome dele que você vai pedir e que você tem certeza que só no nome dele as coisas podem acontecer. Então, a oração deve ser sincera, pura, racional, reconhecendo que estamos em um campo de batalha e que Deus é poderoso para fazer muito mais e além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Assim é a oração. A oração, então, é como uma transcendência de valor, que reflete o movimento e a pessoa humana em direção ao divino, ao eterno. Ela é que nos concede algo sublime, o encontro
pessoal com o Todo-Poderoso através da oração, da intercessão. Ela nos conecta ao divino, eleva os nossos pensamentos e nos alinha com o que é eterno e com aquilo que há de mais puro, com aquilo que há de mais sublime, para que a gente possa compreender como ele pode e como ele irá realizar em nossas vidas. Nós sabemos que ele sabe, não sabemos como ele vai agir. Temos uma dificuldade, temos um problema, temos algo muito difícil na nossa vida, Jesus sabe como proceder e ele fará cumprir em nossas vidas. Então, queridos, seja em palavras, seja em silêncio ou sentimentos, a oração é um ato de entrega, é busca daquilo que é transcendental, que é Cristo, o nosso Senhor, a busca da comunhão perfeita com Deus e com o Espírito Santo através daquilo que ele pode fazer e que ele vai realizar em nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia e que te leve a compreender como nós devemos orar. Na descrição ou nas mensagens desta live, eu vou deixar um link para que você possa, então, participar e ver essa mensagem na íntegra. Eu a escrevi antes de pronunciar aqui, então ela estará no meu blog, estará no meu canal YouTube também, e você poderá, então, voltar, analisar o texto, e eu espero que alguma coisa que eu não tenha falado, o Espírito Santo possa, de igual modo, falar com a sua vida. Então eu vou deixar aqui descrito e vou depois postar a gravação desse vídeo para que você possa também participar do conteúdo, do texto, rever esta mensagem que eu creio será muito importante também para a sua vida hoje e em vários momentos aí. Deus te abençoe, eu quero agradecer a todos que participaram aqui, aqueles que fizeram enriquecer esse momento, me dá uma grande alegria poder estar aqui com vocês e poder então participar, né, desse momento gostoso aqui da meditação na Palavra de Deus. Um grande abraço, Deus em Cristo vos abençoe poderosamente.